Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar com você aqui, você que tem colocado a sua confiança, depositado a sua esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, nós vamos nos preparar orando como nós sempre fazemos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este dia que está começando. Quero pedir a Deus a tua bênção e a tua graça sobre as nossas vidas para que tenhamos entendimento e compreensão da tua palavra, para praticarmos, para vivermos a tua palavra em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Se você escutar barulho aí de chuva, trovoada, aqui está chovendo bastante, então não se importe. Amém? Atos capítulo 15, verso 1, é importante, hoje nós temos o culto às 19 horas, em nome de Jesus, você é o convidado deste culto de adoração, onde nós adoramos o Senhor, onde nós também aprendemos, recebemos o pão dos céus, a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Vamos ler aqui então o texto que está em Atos, capítulo de número 15, verso de número 1. Veja, Paulo e Barnabé eles haviam retornado da sua viagem missionária, da sua missão, amém? Dada pelo Espírito Santo para Antioquia. Eles agora estão lá, só que quando eles estão lá, nesse período que eles estão lá, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que aconteceu é que alguns homens judeus dos partidos judaizantes, né, dos costumes judaizantes, eles começaram a ensinar em Antioquia que para que a pessoa seja salva, primeiro ela tem que se tornar judeu, ela tem que se converter ao judaísmo, fazer ali tudo aquilo que pela lei era pedido, era ordenado, a guarda do sábado, a circuncisão nos homens, para que então ele recebesse Jesus e fosse salvo. Então, sem isso, a pessoa não seria salva. Então, eles entraram na igreja, esses falsos mestres, ensinando essas regras, querendo impor regras para a igreja, e nós sabemos que Jesus Cristo nos ensinou que a salvação ela é pela graça, por meio da fé. Aquele que crê é salvo, aquele que não crê já está condenado. Mas entraram na igreja pessoas ensinando uma doutrina falsa, ensinando heresias, ensinando ou trazendo um ensino que até parecia ter algum tipo de validade, mas não tinha. Porque, veja, o engano ele sempre é sutil. O engano ele sempre come pelas beiradas. Amém? Então, no versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, Paulo e Barnabé começaram a se opor a esse ensino falso, a esses falsos mestres, a essa imposição que eles queriam fazer àqueles homens e mulheres em Antioquia. E aqueles homens não escutaram Paulo e Barnabé. Então eles resolveram com esses dois e alguns outros dentre eles que subissem até Jerusalém, uma viagem de aproximadamente 400 quilômetros, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então vamos levar essa questão lá para Jerusalém, para que lá os líderes da igreja possam resolver essa questão. E assim eles o fizeram. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Como era uma viagem longa, que poderia levar semanas, 400 quilômetros, amém? Eles então foram testemunhando, contando tudo que Deus havia feito nessas viagens missionárias, o que Deus estava fazendo em Antioquia. Quando eles chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Nós vimos isso ontem, que Paulo ensinou que deveria ser estabelecido presbíteros sobre as igrejas. E relataram tudo o que Deus fizera com eles.
Veja, agora eu quero abrir um parênteses para falar para você que na história da igreja, na história houveram líderes que se reuniram, que nós chamamos de concílio, líderes da igreja que se reuniram para resolver questões doutrinárias, questões do que era, de fato, aquilo que Cristo ensinou, o Evangelho de Jesus Cristo, e o que não era, o que não fazia parte. A história conta que houveram pelo menos 7 concílios desse, que a igreja primitiva, em que a igreja primitiva se reuniu para resolver questões que precisavam de uma palavra final, de uma orientação. Mas a mais importante, sem sombra de dúvida, foi a primeira. Porque a primeira, ela respondeu a seguinte questão: o que a pessoa deve fazer para ser salva? Que era a questão que esses homens, com esses costumes judaizantes, estavam querendo impor à igreja, que primeiro aqueles homens e mulheres deveriam se converter ao judaísmo para posteriormente serem salvos por Jesus Cristo. E esse se converter ao judaísmo significa a guarda do sábado, de tudo que a lei dizia e também da circuncisão. Amém? Então, eles tinham que responder essa pergunta. Esse concílio, esse primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, resolveu essa pergunta. E aonde eles afirmam e reafirmam o que Jesus Cristo ensinou, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, isso foi resolvido, nós vamos ver aqui nesse texto agora, foi determinado pela igreja. E o que esse concílio, e por que isso foi tão importante se Jesus já havia afirmado isso? Esse concílio impediu a entrada de exigências outras para a salvação. Então eu não preciso fazer nada para ser salvo, a não ser crer. Então, claro, me arrepender, converter os meus caminhos. Mas eu preciso guardar o sábado para ser salvo? Não. Eu preciso da circuncisão para ser salvo? Não. Eu preciso me abster disso, daquilo, daquele outro para ser salvo? Não. Amém? Quando eu falo é de regras da lei, né? Eu preciso, pela lei, por exemplo, cumprir aquilo que a lei dizia? Não. Eu tenho que crer em Jesus Cristo. Não há leis impostas para que os homens sejam salvos, a não ser crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo, crer nele para que seja salvo. Era o ensino, a doutrina da igreja. Isso foi o que Jesus Cristo ensinou. Só que esses falsos mestres começaram a trazer, lá já em Antioquia, que a salvação ela requeria obras. Então eles começaram a trazer uma doutrina de salvação por meio de obras. Mas nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras, que é algo completamente diferente. Então, versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que lhe haviam dito, dizendo, é necessário, olha só, impondo restrições para aquelas pessoas que queriam ser salvas. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então eles deveriam, para ser salvo, voltar à lei, voltar a viver, a praticar a lei. Hoje nós vemos também algumas imposições que são feitas por falsos mestres do tipo, você quer que eu ore com você, por você? Então dê oferta, mande um pix. Ah, eu vou orar, mas você tem que pagar pela oração. Amados, isso é heresia, isso é doutrina falsa. E poderia aqui citar várias outras, como aquelas campanhas de barganha, campanhas aonde você é dito para você, você quer receber tal coisa de Deus, dê 10 para você receber 1000, e assim por diante. E assim por diante. Uma série de regras de homens que vêm trazer peso e fardo sobre as pessoas, sendo que a salvação ela é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado, diz a palavra do Senhor, ele será salvo. Eu não preciso voltar à lei, não preciso praticar a lei. Vamos continuar aqui. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Isso aqui ele está fazendo uma referência àquele episódio que nós já lemos, e nós
percebemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Pedro teve essa experiência com Cornélio, o centurião Cornélio, aonde ele recebeu o batismo do Espírito Santo sem ser judeu, sendo um romano, sem ter se convertido ao judaísmo. Então, Paulo está aqui afirmando exatamente isso. Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Dizendo, olha, eles não precisaram se converter ao judaísmo para então receber o batismo no Espírito Santo. Então nós não podemos impor tal regra, porque se assim fosse, eles não receberiam o batismo do Espírito Santo. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Pelo que foi purificado o coração deles? Pela fé em Jesus Cristo. Agora, pois, porque tentais a Deus, olha que sério, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos, ou seja, sobre os seus ombros, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E então vem ao parecer de Tiago, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios, ou seja, da maneira que eles estavam. Deus os recebeu como eles estavam, porque eles creram. Então nós cremos, quando nós cremos, nós somos salvos. E a partir dali é que nós devemos então andar na palavra do Senhor, naquilo que o Novo Testamento ensina no Evangelho das Boas Novas. Amém? Depois que eles terminaram de falar, Tiago disse, irmãos, atentai nas minhas palavras. Então Tiago vem dar a posição final nesse concílio de Jerusalém para a igreja. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas que está escrito. Então, Tiago ele já faz uma referência dizendo, olha, os profetas já disseram isso, já predisseram os profetas o que iria acontecer com os gentios. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, dizendo agora são palavras de Tiago, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais e do sangue, porque Moisés tem dos animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então, nenhuma carga foi colocada, imposta sobre os gentios para que eles pudessem ser salvos. Então foi definido isso. E o que Tiago, como líder da igreja, aqui recomendou, que eles se abstenham da contaminação dos ídolos, claro, né, adoração de outros deuses, das relações sexuais ilícitas, e ele diz também da carne de animais sufocadas e do sangue. Uma coisa está ligada à outra, porque o animal sufocado não tem aquele sangue que escorre, então, né, do animal. Quando ele é só sufocado, não é morto de outra forma, como, por exemplo, um frango, quando é cortado, então, o pescoço e se deixa escorrer o sangue. Mas entenda que isso aqui não era uma restrição para a salvação, porque a salvação é pela fé. Mas depois de salvo, eles deveriam se abster dessas práticas. E quanto à carne de animais sufocadas e do sangue, ela está descrita aqui também como uma restrição que eu entendo que vale assim ainda para nós hoje. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria neste dia que está começando,
porque nós queremos te adorar, queremos andar no teu caminho, na tua palavra, e pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque nós queremos, Senhor, o teu perdão, estar limpos diante de ti, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas transgressões, e pedimos o teu perdão, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Nós queremos apresentar esse dia diante do Senhor, pedir a tua bênção sobre cada família aqui representada, pedir a tua proteção, a saúde, em nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe o teu povo com toda sorte de bênçãos, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, ó Pai, em nome de Jesus, para que todos estejam guardados e protegidos e sejam ministrados pelo Senhor neste dia, em nome de Jesus. Nós queremos andar na tua presença, queremos andar no teu caminho, queremos fazer a tua vontade. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, queremos nesta manhã declarar e reafirmar que o nosso coração, que a nossa vida pertence ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa toda a obra das mãos do teu povo nesse dia. Abençoa com toda sorte de bênçãos, para que tudo que eles fizerem prospere e aonde eles colocarem a planta dos seus pés seja um lugar abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor te dê nesse dia paz, que o Senhor te dê nesse dia alegria, esperança, em nome de Jesus Cristo. E que toda tristeza, todo cansaço saia do teu coração, da tua alma, em nome de Jesus Cristo. E que você seja renovado. Amém? Quero convidar você mais uma vez para o culto hoje às 19 horas. Também lembrá-los que é importante que você dê ali o like para que essas orações possam chegar no maior número de pessoas possível. Amém? E também compartilhe com quem você ama. E coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós não esquecemos de orar. Oramos por todos, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até a noite, em nome de Jesus.